Você já saiu de uma conversa com a estranha sensação de que algo dentro de você foi violado, mas não consegue dizer exatamente o quê? É como se houvesse uma névoa. A lógica parece presente, mas o seu corpo diz outra coisa. Um peso, um desconforto, um questionamento que começa devagar e se transforma numa espiral silenciosa. Será que eu estou exagerando? Será que eu entendi errado? E sem perceber, você já não confia mais em si. Esse é o primeiro traço da manipulação emocional. Ela nunca chega gritando. Ela chega sorrindo. Não aparece como ataque. Se disfarça de cuidado, de razão, de afeto. E o que acontece dentro de você é ainda mais perigoso. Porque quando alguém tenta distorcer a sua realidade, o mais nocivo não é o manipulador em si. São as armadilhas internas que se ativam. Sua mente começa a recuar, tentando preservar alguma coerência. Dissonância cognitiva, insegurança, fragmentação. Você sente que precisa entender, que precisa ser justo com o outro, que precisa ceder só mais um pouco. Mas cada concessão custa algo que ninguém está vendo. Um pedaço de você. Manipulação emocional não se sustenta sem a sua participação inconsciente. E é por isso que você precisa aprender a reconhecê-la antes que ela se instale. Antes que você perca a nitidez da sua própria percepção. A manipulação emocional é um teatro interno, onde o vilão se apresenta como o aliado. Ele mexe com a sua empatia, com o seu medo de errar, com a sua vontade de ser visto como alguém bom. Você não percebe, mas começa a trabalhar contra si mesmo. Justifica, minimiza, se adapta e se afasta de si. Esse episódio não é sobre caçar manipuladores. É sobre se reencontrar no meio da distorção, porque a sua proteção começa quando você se enxerga com clareza, mesmo quando o mundo tenta embaçar o espelho. Bombardeio de amor, carinho em excesso, presentes inesperados, elogios que soam como canções. No começo você se sente visto, especial. É como um sol depois de uma longa tempestade. Mas esse calor não é gratuito, ele vem com juros. Quando você está aquecido, desarmado, a retirada começa. Silêncio, frieza, isolamento emocional como forma de punição. E de repente você se vê tentando reconquistar um afeto que nunca deveria ter sido retirado. Esse é o jogo, fazer você se dobrar, se ajustar, se culpar e chamar isso de amor. Manipuladores não gritam, eles modulam. Eles dançam ao redor da sua necessidade de pertencer. Eles projetam, acusam você dos sentimentos que são deles. Dizem que você está paranoico, que está sendo dramático, que não lembra direito. E o mais cruel é que tudo vem embrulhado em boas intenções. É para o seu bem. Eu só quero ajudar. Mas o que está sendo corroído é a sua capacidade de confiar em si mesmo, de distinguir o que sente do que te dizem que você sente. E no fundo, isso só funciona porque você se importa, porque quer manter a paz, porque ainda acredita que é possível ser justo. E por isso, você cede. Reconhecer isso é o início da libertação, porque a manipulação não começa no outro, começa nas brechas internas, na sua história, nas suas dores não resolvidas. Desde criança você aprendeu que aceitação era segurança, que agradar mantinha o amor perto, que confronto era uma ameaça, e essa programação ancestral ainda pulsa. Você se dobra não porque é fraco, mas porque é humano. Mas o que começa como compaixão vira armadilha. E a esperança, essa arma de 2 gumes, prende mais do que solta. Você torce para que a pessoa volte a ser como era, para que o calor retorne, para que o caos seja só uma fase. Mas esse ciclo não é amor, é engenharia emocional. A verdade é, ninguém toma sua mente de você sem a sua permissão inconsciente. Mas agora, você está começando a ver. E ver é o primeiro ato de proteção real. A manipulação emocional não exige gritos, ela exige tempo, insinuações, pequenos desvios do que você sabe que é verdade, até que a sua verdade comece a desaparecer de dentro para fora. No começo, você cede uma opinião, um gosto, um limite. Depois, se cala para evitar atrito. Recalcula palavras para não acionar gatilhos. Um dia, olha para si mesmo e pensa: quando foi que parei de ser eu? Essa é a distorção mais perversa.
a desconexão com a própria identidade. O eu que você conhecia, suas certezas, suas reações, sua força, foi lentamente encoberto, não arrancado, moldado, como argila nas mãos de uma expectativa alheia. Você começou a se adaptar para sobreviver, a silenciar a intuição, a duvidar da própria memória, a adotar pensamentos que não eram seus, apenas para se manter seguro, desejado, aceito. E esse você adaptado começa a parecer normal, mas não é. Você sente o vazio, a sensação de que algo essencial sumiu, como se estivesse performando uma versão de si mesmo que agrada, que não confronta, que sobrevive. Os psicólogos chamam isso de identidade emprestada. Eu chamo de desintegração emocional programada, porque dia após dia você foi ensinado a se abandonar em nome da paz, do afeto, da sobrevivência. A boa notícia? O que foi encoberto ainda existe. O seu verdadeiro eu não morreu. Ele está sepultado sob camadas de concessão, medo, adaptação, esperando que você pare de lutar pelo relacionamento e comece a lutar por si. O campo de batalha é interno. A lógica grita, vai embora. O medo sussurra, e se for você o problema? Você oscila entre certeza e culpa, intuição e negação. Esse cabo de guerra tem nome, dissonância cognitiva. É quando duas verdades colidem dentro de você e nenhuma cede. Só há desgaste. Você sabe que está sendo ferido, mas acredita que talvez esteja sendo amado. E o resultado é devastador. Antes mesmo que alguém invalide seus sentimentos, você já fez isso sozinho. Você se antecipa, se sabota, se silencia. Até que um dia, num gesto simples, o colapso se anuncia. Você pede desculpas, de novo, por algo que nem entende, por algo que talvez nem tenha acontecido. E nesse instante, o corpo treme, o rosto aquece, uma náusea súbita. Você percebe que está pedindo perdão não por culpa, mas por medo. E aí, algo em você quebra, silenciosamente, mas para sempre. Um basta interno, um início de ruptura, não com gritos, mas com a lucidez de quem vê. Você começa a se policiar, censura a própria intuição, repete: talvez eu esteja exagerando, talvez eu seja sensível demais. A voz interna, aquela que antes te guiava, agora sussurra como quem pede desculpas por existir. E é aqui que o manipulador vence, quando não precisa mais distorcer sua realidade, porque você faz isso por ele. Você se antecipa, duvida, corrige, silencia. A manipulação emocional se instala como um vírus silencioso, e cada concessão sua se torna uma senha para a próxima invasão. Essa guerra interna não é inércia, é exaustão. O corpo vive em alerta, a mente gira em círculos, e o coração, que só queria ser visto e amado, se contenta com migalhas. Mas há um lampejo. A tensão que não passa é resistência. A confusão que persiste é sua alma tentando gritar. Nesse grito abafado existe força. Força suficiente para iniciar o contra-ataque mais poderoso. Ver com clareza. E para isso, você precisa conhecer as armadilhas mentais. Não as do manipulador, mas as que você mesmo, sem saber, instalou em si. Primeira, dissonância cognitiva. O duelo interno entre duas verdades inconciliáveis. Estou sendo ferido, e essa pessoa me ama. Sua mente quer aliviar o desconforto. Então você justifica, minimiza, cria exceções e adia o inevitável, alimentando esperanças que só existem na sua memória. Segunda, superjustificação. Você se torna o advogado do outro. Ele teve uma infância difícil. Ela está estressada. Eles não quiseram te magoar. E a empatia vira muleta. Cada explicação é uma pedra no muro que te mantém preso. Terceira, espiral de autodúvida. Quando te chamam de sensível, instável ou exagerado vezes suficientes, você começa a acreditar. Sua memória treme, sua percepção vacila, sua realidade passa a depender da aprovação de quem te fere. Quarta, esperança como isca. Você se apega aos pequenos momentos bons como se fossem prova de que tudo ainda pode voltar a ser. Mas esses fragmentos não são promessa, são armadilhas, ilusões de um potencial que nunca se cumpre. Quinta, confusão disfarçada de sabedoria. O manipulador te envolve em frases vagas, lógicas circulares,
jargões espirituais, faz parecer que você é quem não entendeu, que precisa evoluir, relaxar, crescer. Mas o que você realmente precisa é escapar. Você confundiu sua confusão com fracasso. Acreditou que era você quem precisava se esforçar mais, amar melhor, entender melhor, ser mais paciente, mais compreensivo, mais algo, menos você. Quando, na verdade, a confusão era o objetivo, uma névoa instalada intencionalmente para que você nunca conseguisse enxergar o mapa inteiro. Mas chega uma hora em que a névoa falha, nem sempre com um estrondo. Às vezes, é sutil, um eco na mente. Isso não está certo. Um arrepio após uma conversa que repete o mesmo padrão. Um silêncio que pesa como chumbo. Um corpo cansado demais, tenso demais, exausto de carregar uma dor sem nome. Esse é o momento. O ponto de fratura onde a percepção muda. Onde você para de ver incidentes e começa a enxergar ciclos. Repetição de controle, rotina de culpa, distorção programada. A luz acende e, mesmo fraca, ela revela: você não estava louco. Você estava sendo moldado para duvidar de si mesmo. E agora começa o retorno, a reconstrução. Não se trata de levantar muros, mas de forjar um escudo. Um centro interno tão firme que não se curva mais diante de emoções emprestadas. Primeiro, aterre-se em seus valores. O que você acredita importa. Quais limites são inegociáveis? Escreva, leia, relembre. Seus valores são o chão firme quando tentam te empurrar para a lama da dúvida. Segundo, reconstrua seus limites emocionais. Limites não são rejeição, são respeito. São a linha invisível que diz: aqui sou eu. E se alguém ignora isso sistematicamente, você tem o direito, não, o dever, de se afastar. Terceiro, questione a lógica emocional que te impõe. Se eles estão magoados, será que isso te torna errado? Sentimento não é sentença. Dor não é prova. Pare. Pergunte: isso é real ou só parece real porque me ensinaram assim? Quarto, reconheça padrões. Não escute só as palavras. Observe os ciclos. Você sempre é o culpado? Sempre se desculpa? Sempre sai mais confuso do que entrou? Então, não é diálogo. É script. É looping. Quinto, crie âncoras de realidade. Pessoas confiáveis. Escritos antigos. Mensagens para si mesmo. Porque a manipulação distorce o presente. E você precisa de lembretes de quem já foi. De quem ainda é. Você acorda numa casa que não reconhece. Os móveis são seus. Ou deveriam ser. Mas algo está fora do lugar. Os quadros pendurados não mostram suas paisagens. As cores não refletem sua alma. E pela primeira vez você pergunta: eu escolhi isso? É assim que a recuperação da identidade começa. Como um estranhamento. Como um sussurro do corpo antes do pensamento. Isso não é meu. O aperto no peito. O nó no estômago. O cansaço que se arrasta depois de uma simples conversa. Tudo isso é o seu sistema nervoso tentando dizer: esse ambiente emocional não é seguro. Você não perdeu quem era. Você foi silenciosamente editado, moldado por elogios com veneno, silenciado por gestos de carinho que custavam sua voz. A manipulação emocional não precisa de gritos. Ela sussurra que você está exagerando, que está sendo difícil, que deve ser mais compreensivo, e você acredita, até que um dia não acredita mais. É nesse momento que começa a reconstrução, não como uma reforma, mas como um resgate ritual. Primeiro, crie âncoras de verdade. Registre sua realidade. Fale com quem te lembra quem você é. Escreva. Releia. Dê à sua mente provas concretas de que o que você viveu não foi invenção. Segundo, confie no corpo. Ele sabe. Antes da mente racionalizar, o corpo já reagiu. Aprenda a escutar os sinais. A tensão não mente. O cansaço não mente. O enjoo não é só físico, é existencial. Terceiro, recupere a voz. Fale mesmo que doa, mesmo que trema, mesmo que a frase seja só: eu não concordo. Essa pequena quebra no script é o primeiro tijolo do seu território emocional. Quarto, observe o vazio. Não como ausência, mas como campo fértil. Você não está perdido. Está se reapresentando a si mesmo. Do que eu gosto? Não que acredito? Essas perguntas não são fraqueza, são bússola.
E acima de tudo, lembre-se: você não está quebrado. Você está em reconstrução consciente. Sua mente é sua aliada. Sua intuição não foi destruída, apenas abafada. Agora, com consciência, limites, verdade emocional e coragem de olhar para o que é, você não apenas se protege, você se refaz. Com uma voz que não precisa mais ser validada, com uma identidade que não se negocia mais, com um corpo que reconhece o perigo antes do coração doer. Você sempre teve a força. Agora você tem os olhos para vê-la. Se você chegou até aqui, saiba, algo em você já começou a retornar. Não como quem vence, mas como quem lembra. Lembra do primeiro silêncio que doeu, do primeiro pedido de desculpas que não era seu, do primeiro sim dito com medo. Obrigado por sustentar até o fim o peso de uma dor sem nome, que hoje começa a ter rosto. A verdade mais dura é essa: manipulação não rouba sua mente. Ela espera que você a abandone, mas agora não mais. Comente: recuperei minha voz no meio do silêncio. Nos vemos lá, na parte que ninguém distorce, em 5 segundos.